E aí, aquela voz veio pra mim. Põe a mão na cabeça dela e ordena que ela volte à vida. E eu vou trazer ela de volta. Botei a mão na cabeça da mulher e falei, em nome de Jesus, volte à vida. E essa mulher sentou. Ela fez, ah! E aí, cristão que assiste o meu canal, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Gente, o que eu venho trazer pra vocês hoje é um vídeo muito impactante, é um vídeo em qual eu assisti um podcast e ele me edificou muito pela fase que eu estou vivendo agora, aprendendo, né, sobre processos aí, aprendendo como se portar em um processo em nossas vidas, e eu creio que esse vídeo ele vai edificar muito a vida de vocês, muito o espírito de vocês, muito a fase que vocês estão passando. Se você está nesse vídeo aqui, é porque Deus queria que você visse esse vídeo, né, porque eu creio que ele vai te edificar muito. É do pastor Célio, no podcast Youngcast, né, onde ele contou o seu encontro com Deus, onde ele contou o seu testemunho. Eu já tive algumas experiências com Deus e essas experiências foram incríveis e se assemelham um pouquinho ao que o Célio viveu, porque realmente é uma transformação de dentro para fora. Mas antes de eu soltar esse conteúdo, eu gostaria que você deixasse aqui a sua curtida, né? Se inscrevesse no canal caso ainda não for inscrito e, claro, ative o sininho que dessa forma o YouTube ele vai enviar para você toda vez que eu postar um vídeo aqui, tá? E se fizer sentido pra você, compartilhe com um amigo e comente, né? Claro, deixa aqui a sua opinião se você já viveu alguma experiência sobrenatural com Deus. Eu sei que esse vídeo ele vai te edificar muito, então fique com esse testemunho. Mas um dia eu deixei a minha casa desprovida e aí eu fui pescar e não peguei nada. E naquele dia, então, eu decidi falar com Deus. Eu disse, eu quero falar com Deus. Eu comecei a chorar porque, imagina você, eu tinha 2 filhos, uma esposa e uma casa que eu não tinha deixado. Tinha deixado um saquinho de arroz, uma lata de óleo e 3 litros de leite para passar 15 dias e desci para o Pantanal pescando. Sim. Aí a cabeça de um pai, de um marido, você calcula como é que estava. Eu peguei uma coberta na madrugada daquela e fui para a beira da praia, deixei os pescadores, nós pescava em 40 homens, deixei os pescadores e fui para aquela praia. E cheguei lá e eu falei com Deus de uma forma que eu nunca tinha falado antes. Eu disse, eu quero conhecer o Deus que fez essa lua, essas estrelas e tudo que existe aqui. E ajoelhei com aquela coberta na cabeça. Você falou, tipo, sozinho? Sozinho. Sim. Mas falei em voz alta, eu quero conhecer o Deus que fez essa lua, Uau. essas estrelas e tudo que existe aqui. E ajoelhei com a coberta na cabeça e comecei a chorar. E aí, Deus foi lá. Como é que eu sei que Deus foi lá? Desceu um foco de luz como se fosse de um canhão seguidor, sabe esse canhão de show? Sim, sei. Desceu um foco daquele em mim com a luz que não tem na terra luz igual aquela. Eu acredito que é a mesma luz do apóstolo Paulo. É. Desceu aquela luz sobre mim e daquela luz saiu uma voz. Que bom, filho, que você quer me conhecer. Quando essa voz entrou dentro de mim, parecendo que entrou uma mão dentro de mim e tirou toda aquela derrota que eu tinha, sabe? Eu estava a pessoa mais feliz do mundo. A hora que aquela voz falou comigo, que quando eu saí daquela posição, o dia já estava clareando. E eu fiquei numa posição só, das 8 da noite até o dia clarear. Quando eu acordei daquele lugar, eu estava com o rosto inchado, na mesma posição. Mas eu estava numa felicidade que nunca não dava para expressar. Eu nunca tinha tido uma felicidade como aquela. A voz de Deus te traz uma felicidade dentro da maior treva que você tiver. A voz de Deus, a presença de Deus. E é só qualquer um clamar por ela, com a mesma intensidade, porque Deus não faz acepção de pessoa, Ele vai manifestar também. Talvez Ele não manifesta com a luz, nem com a glória, mas você sabe que Ele manifestou porque vai mexer por dentro de você. A voz de Deus mexe dentro de você. E mexeu dentro de mim, e eu naquela alegria. No outro dia eu desci novamente para a beira do rio, para o mesmo lugar ali, ajoelhei, queria aquela presença. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, enlouquecido para aquela presença. E eu estava procurando a posição, eu já estava quase fazendo uma religião ali, né? Falei, eu fui nessa direção, eu olhei para aquele lugar ali, eu falei assim, mas eu lembrei, eu não chorei. Mas eu não tinha vontade de chorar mais. Então forcei o máximo para me soltar pelo menos uma lágrimazinha. Eu Deus, olha, eu chorei. Eu quero a luz de novo. Foi tão bom que você quis viver de novo. Eu quis viver de novo. E aí a voz não veio, a luz não veio. Só que eu lembrei de casa. Depois de uma semana eu lembrei de casa. Só que eu lembrei de casa e não me deu tristeza. Por saber a condição que eles estavam vivendo. Entenda que esses 6 dias foi uma batalha todos os dias para mim ter aquela presença novamente. E aí a voz veio novamente para mim. Eu perguntei, Senhor, como é que eu vou fazer para pegar peixe? Mas aquela pergunta aleatória que você faz, sabe?
Uhum. Deus, como é que eu vou fazer para pegar peixe? A voz veio. Dentro e fora ao mesmo tempo e me envolveu. E falou para mim, vai, pega tal isca e vai para tal curva e arma 12 anzol. Eu peguei as iscas, fui para aquela curva, amarrei 12 anzol. Fui dormir. Quando foi 3h30, 4 da tarde, eu fiz almoço, cheguei no barraco, fiz almoço. Tem gente que cozinha na beira do rio, Sim. pescaria. Eita, Cada um tem seu sim, barraquinho, sim. sabe? Fiz a minha comida, comi e dormi. 4 da tarde eu levantei e fui lá cuidar dos anzol. Quando eu cheguei, a galha estava baixando. Eu pensei, nossa, é um jacaré que eu peguei ali no anzol. Quando eu puxei, era um pintado de uns 16 quilos. Cara, eu falei, nossa, que coisa. Daqui a pouco o outro anzol, o outro anzol, o outro anzol. 12 anzol, eu peguei 9 peixes. Quando eu cheguei no acampamento com aquele tanto de peixe, os pescadores, todo mundo veio no barco e falou, vem cá ver o que o Célio pegou aqui. Cara, que tanto de peixe é esse? O peixe saiu, a lufada saiu, que nós chamamos de lufada, água cardume. A Legal. lufada saiu. Eu disse, não foi. Você pegou em que lugar? Eu falei, em tal curva. Os 40 pescadores desceu para lá, para a curva, para pescar. Ninguém pegou nada. Eu voltei para praia, peguei minha coberta, fui lá para a praia novamente, orar do mesmo jeito. E aí perguntei novamente, e aí Deus, e agora? Veio a instrução novamente. Pega os anzol, coloca no baixio, nós chamamos de baixio, onde vem a praia rasa, e depois cai no fundo. Coloca os anzol de jeito que a isca nada no fundo e vem para a praia, porque o peixe vem comer ali. Ele vem comer a isca naquele lugar raso, que o peixe vem se proteger. Eu armei, naquela semana eu peguei quase 300 quilos de peixe. E o peixeiro veio buscar o nosso peixe. Eu disse, leva peixe lá em casa, leva dinheiro lá em casa e fala pra minha esposa que eu tô mandando dinheiro pra ela e tal, que agora eu peguei peixe e tal. E eu falei, bem, agora eu tô montado, porque agora eu vou ter minha própria peixaria. Que era o meu maior sonho, era ter uma peixaria. Eu não sabia que Deus estava me preparando para ter uma colônia de pescadores. Uau. Deus estava me ensinando Forte. ali na arte da pescaria para me ter uma colônia de pescadores. E aí ele mandou o peixe, e aí um pescador começou a observar. Aí eu vim na cidade, nesse inteirinho, fui numa igreja evangélica para pedir informação do que eu tinha visto, passei numa igreja, conversei com o pastor e recebi 2 fitas do pastor Dave Robertson, fita cassete. E nas fitas, ele falava que se eu orasse 1 hora em línguas, a minha vida transformaria. Eu disse, bem, na vida que eu estava vivendo, eu estou com pressa, então quero montar minha peixaria, quero ter um sucesso, então vou orar 5 horas todos os dias. Todos os dias eu orava 5 horas em línguas. Fui na igreja, o pastor me batizou. E aí eu não congreguei, falei, eu vou batizar, mas não vou congregar, porque eu não posso congregar. Eu sou pescador, eu vou para o beira do rio pescando. Não, quando você vier, você vai na igreja alguma vez. E eu fui lá, fui batizado. E aí eu pedi um missionário, conheci um missionário, e ele falou sobre a oração em línguas, me deu 2 fitas cassete do pastor Dave Robertson. Uau. E aí O David, essas é aquelas que você tem até hoje. Eu tenho até hoje. Tá lá na minha prateleira, meus tesouros. Pra você ter uma ideia, uma vez o meu toca-fita engoliu as fitas, eu quebrei o toca-fita, desmontei ele para não perder as fitas. O quanto que elas foram preciosas. Porque veja bem, as fitas era tudo que eu tinha. Eu não tinha um pastor para me dizer o que eu tinha que fazer. Eu não sabia o que fazer. Então as fitas, quando eu orei em línguas, o Espírito Santo começou a me ensinar coisas que eu não sabia que estava na Bíblia. Quando eu aprendi a ler na Bíblia, as coisas que ele já tinha me ensinado, estava tudo escrito. Porque eu não tinha um pastor. Eu não tinha uma pessoa ali para cuidar de mim, para me apacentar, falar, ó, jejum é assim, oração em línguas acontece isso, meditação na palavra dá isso. Eu não sabia nada disso. Mas o próprio Deus, aquele que é o autor da Bíblia, tem pessoas que se preocupam muito com o livro, com a Bíblia, né? Mas tem um autor da Bíblia que está dentro de você, cara. O autor da Bíblia. Que cor que era a capa da Bíblia de Pedro? E ele é mais importante, né? Ele é mais importante do que o papel que você está vendo. Porque ele te ensina mais profundo do que a letra. Ele te ensina a revelação da letra. Moral da história. Batizei aquele pescador amigo nosso, que foi lá observar, eu pescando. Sim. Batizei os 40 pescadores. Ouvi a voz do Senhor. 40 pescadores. 40 pescadores. Batizei todos eles. E aí ouvi a voz. Sai do rio e vai pescar homens para mim. Quando eu vi essa voz, essa bateu. Ai. Como é que eu vou deixar o que eu mais amo? Pescador pesca mais nem porque ele quer pegar o peixe para ganhar o dinheiro, mas porque ele ama pescar. Yes, sim.
Todo E pescador, ele tem um coração naquilo, né, cara? tem. Porque é uma A pesca adrenalina. não é pra qualquer um, a verdade é essa. Não é, não é. A pesca é só para quem tem muita fé, né? Pra quem tem muita fé e paciência. É, fé e paciência é tudo, né? E aí, Deus falou para mim, vai pescar homens. E aí eu falei, como é que eu vou pescar homens? Como é que eu vou falar que eu não vou trabalhar mais na pesca? Eu não tenho outra profissão. Ou era ser servente de pedreiro, porque não precisa de uma profissão. E isso você entende, há 30 anos atrás. Aí Deus falou comigo, vai pescar homens. Aí eu falei assim, eu vou. Você não precisa pedir nada para ninguém. E aquele que não crê pela sua palavra vai crer pelos sinais que vão me seguir. Se o Senhor confirmar isso na minha vida, eu largo meu barco, eu largo tudo para trás. Oh, Ah, o negócio começou. E aí eu peguei umas tábuas velhas de construção, cheguei em casa, falei para a família, falei, agora, a partir de hoje, eu não vou mais pescar, eu agora vou ser pregador do evangelho. Aí você calcula. Não tinha um exemplo de quem estava pregando. Eu tive muitas guerras com isso, porque as pessoas que estavam em volta de mim não aceitavam. Mas eu estava convicto daquilo. tinha certeza. Tinha certeza. Foi Deus que falou, porque Ele falou Sim. comigo onde estava o peixe. Sim. E aí o que que eu fiz? Peguei umas tábuas velhas de construção, limpava os barros delas com um facão velho ali, tirava todo aquele cimento e eu comecei a fazer banquinho, colocar na frente do meu barraco. Lembra que o meu barraco, do meu barraco na beira do rio é 70 metros, Aham. quase na margem do rio. Dava enchente e enchia meu barraco. E eu coloquei lá em volta do meu barraco as tábuas e fiz os banquinhos. Jejuava e orava a semana toda e sábado era o meu culto. Mas não tinha pessoas. E eu pegava um vidro de perfume usado, e fazia de conta que era o meu microfone, e dizia, boa noite, irmãos, fica de pé e vamos adorar a Deus. Não tinha ninguém. Ninguém. Nossa. Ninguém. Mas Deus tinha falado, é o que eu tinha. Cara, Aí o que... era só pregava pros bancos. Tem pessoas que estão nos assistindo aí, sabe, André? Cara, que e eles forte. acham que pregar o evangelho é difícil. Agora, difícil é quando você não tem um exemplo na sua frente, alguém que fez para você ver, e você ter... Os pescadores, amigo meu, dizia que eu estava louco. A minha família dizia que eu estava louco. Contrataram um psiquiatra para minha cabeça. E eu tô ali naquela condição. Ninguém Ninguém botava fé. acreditava. Sim. Todo mundo dizia, o Célio ficou louco, que agora ele está na casa deles, que vai ser pastor, pregador do evangelho. Aí uma vez, eu vou te contar a história aqui que você vai achar engraçado. Uma vez o pescador estava chegando com o barco cheio de peixe, que minha casa era perto do porto onde descarregava os barcos. Sim, sim. E aí eu tava lá orando, e orando em línguas lá na beira do rio, e ele chegou com um barco com 500 quilos de peixe. Ô Célio, ajuda a descarregar. Eu falei, ajuda você a descarregar se você for no meu culto. Achou uma forma de evangelizar. Achei uma forma de ver se eu atraía alguém. E aí eu ajudei a descarregar e ele foi no meu culto. Ele, a esposa e 2 crianças. Moral da história. Eu não sabia ler, mas eu comecei a falar para ele de Jesus Cristo, que Jesus era bom, que precisava ser batizado, que precisava ter um encontro com Jesus. Jesus falava, ele fala com você, você consegue escutar a voz dele, você consegue ver a luz dele, dependendo do seu nível de fé. E eu comecei a falar, eu falei por 3 horas. As crianças dormiu, a mulher dormiu e o homem dormiu. Eu disse, pronto, eu estou na maneira errada. Nunca mais voltaram. E eu naquela ânsia de encher minhas tábuas de gente, porque como é que eu vou ser pregador? Um dia eu falei com Deus assim, falei, Deus, eu preciso aprender a ler. Porque como é que eu vou pregar sem saber ler? Só saber falar das fitas? E aí 2 da manhã eu acordei, eu estava dormindo, acordei, fui orar 2 da manhã, estou lá em volta de um pé de manga lá, orando. E eu falei com Deus, eu preciso aprender a ler. Abri a minha Bíblia e pela primeira vez eu li Romanos 8 primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, quando eu li isso aqui, André, o negócio pegou fogo no meu coração, sabe? Eu disse, eu não sou condenado a ter doença, eu tinha umas 4 doenças. Eu não sou condenado a ser doente, eu não sou condenado a ser pobre, eu não sou condenado a ser feio. Eu não sou condenado a ser nada, eu tenho liberdade agora. Aquela palavra entrou no mais profundo do meu ser. E aquilo me trouxe um comportamento. O comportamento é que agora não tinha mais condenação para mim. E aí eu cheguei e gritei para todo mundo dentro da casa 2 da manhã. Eu aprendi a ler, eu estou sabendo ler e tal, tal. Mesmo assim, agora sabendo ler, você calcula. Uma pessoa que não sabia ler, lê milagrosamente. Tanto é que você não faz um teste comigo aqui, não me dá nada para me ler aqui, que eu vou engasgar, vou embaralhar. Eu só leio a Bíblia. Eu nunca li um livro. Eu não leio uma revista.
Eu não leio uma mensagem grande no WhatsApp. Mandar uma mensagem grande para mim, eu não leio. Eu só leio a minha Bíblia porque ela é atualizada nos dias reais. Tudo que eu preciso está dentro dela. Está nela. Está Yes. nela. Eu não preciso de outra coisa, não preciso de outra leitura. Não preciso encher minha cabeça com outra informação. Porque eu tenho ciúme, sabe? De ter alguma coisa que eu estou falando e que tem um outro autor, sabe? A não ser o Espírito Santo. Eu quero falar as coisas que o Espírito fala. As coisas que o Espírito revela. Então eu fiquei com a minha Bíblia. Eu fui ler Bíblia. E eu fui ler Bíblia, mas pregar para quem? Agora eu já tinha uma Bíblia, eu tinha a igreja, eu tinha os banquinhos de tábua, eu já sabia um versículo, mas eu não tinha um microfone, eu não tinha nada, eu achava que eu tinha que ter alguma coisa ainda, você entendeu? Mas eu já tinha a Bíblia, agora eu sabia ler. Então eu pegava a minha Bíblia, sabe? A primeira parte que eu mais li na minha Bíblia, que eu decorei, João 3. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E eu falava isso para as tábuas, cara. Mas as tábuas eram muito duras de coração, ela não converteu. Até que um dia, a mulher de um pescador amigo nosso morreu. E eu fui no velório. Aham. Cheguei lá, as crianças estavam chorando, eu compadeci as crianças chorando, todo mundo chorando. Não tinha SAMU naquela época, naquele tempo, há 30 anos atrás não tinha SAMU. Ah, tá, 30 anos 90? É, não tinha SAMU, não tinha nada. O telefone celular estava começando a sair no Brasil, aquele tijolão. Ah, tá. Tá. E aí não tinha SAMU e essa mulher morreu e foi atrás do marido dela que estava pescando. Então gastava 4 horas para vir. E eu fui lá no velório, cheguei lá, a mulher estava deitada numa cama. E eu cheguei na casa e eu compadeci daquelas crianças chorando. Veio uma compaixão em mim, sabe? Sempre antes do milagre, desse nível, vem uma compaixão. E eu compadeci com a dor daquelas crianças ali acordando a mãe, tentando acordar. Mamãe, mamãe, e gente, cunhado chorando. Você sabe como é que é velório em bairro pobre? Uhum. É uma gritaria, uma coisa esquisita. E aí, aquela voz veio para mim. Põe a mão na cabeça dela e ordena que ela volte à vida e eu vou trazer ela de volta. Eu falei, não. Ele já me chama de louco. Minha família quer fazer um exame de psiquiatra comigo. Os pescadores amigos meus todos são revoltados. Que eu agora não pesco mais, que eu só falo de Jesus Cristo. E me chamam, me apelidam de tudo que é nome. E eu ponho a mão nessa mulher aqui na frente de todo mundo, ela não levanta. Mas quando Deus fala com você só tem uma opção, obedecer. Você não dá conta de ficar sem obedecer. Porque o comando de Deus para a tua vida não é uma lei, não é uma obrigação. Mas é uma voz tão convincente que você não dá conta de resistir. E eu falei, botei a mão na cabeça dessa mulher e falei, em nome de Jesus, volte à vida. E essa mulher sentou, ela fez, ela sentou na cama. E ela começou a amarrar o cabelo assim, sabe? E ela disse, uai, Célio, o que foi? E eu chorando, cara, eu desesperei. Eu não corri porque eu não tinha perna. Todo mundo Eu nunca correu. vi, todo mundo correu. E essa mulher começou a amarrar o cabelo assim e disse, Célio, o que você está fazendo aqui? O que você está no meu quarto aqui? O que você está chorando? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu com o Dito? O marido dela chamava Dito. O que aconteceu com o Dito? O que aconteceu? Gente, me conta. Aí ela olhou assim, vinha uns de ponta de pé de lá olhando para ela e tudo mais. Aquele alvoroço. Eu saí daquele momento ali, a mulher começou a conversar com todo mundo. Eu não morri não, gente. Tá ficando doido? Vocês estão ficando doidos achando que eu morri? Eu tô aqui. E todo mundo sabia, ela estava com a mão cruzada. Lá, naquele tempo, tinha uma mania de colocar a mão cruzada no peito. A mão dela estava dura. Eu peguei nela. E aí, fui para as montanhas. Aquela cena foi demais para minha cabeça. Eu fui para a montanha, passei 10 dias jejuando e orando lá em cima da montanha, sozinho. Quando eu desci, minhas tábuas estavam cheias de gente. Aí começou. As pessoas trouxeram cego, mudo, câncer, AIDS. E Deus começou a me usar poderosamente para curar. E aí começou a estabelecer uma igreja ali na beira do rio, na margem do rio. E aí, daqui a pouco, alguém trouxe umas cadeiras, colocou lá as cadeiras, e eu falei, o negócio tá tomando forma. E aí, um moço trouxe uma caixa de som, uma caixinha de som com microfone. Cara, eu falei, agora eu acho que vai ter até mais um som, porque agora tem um microfone. Comecei a pregar naquele microfone e tudo mais, e aí o negócio encheu, nós fomos para um salão, encheu. Nós fomos para outro salão, encheu novamente. Nós fomos para o salão que nós estamos hoje, cabe 1.800, 2.000 pessoas. Graças a Deus, muitas pessoas foram transformadas. Na minha cidade, nos registros nossos, a cidade de 250 mil habitantes, nós batizamos 50 mil pessoas. Eu fiz uma cascata para batizar, sabe? E nós vamos pregando o evangelho. No final do meu culto eu falo, quem aqui quer Jesus Cristo na sua vida?
Filipe batizou eunuco no caminho de Jerusalém que desce para Gaza. Você pode ser batizado agora e ser cheio do Espírito Santo. As pessoas já saem do culto batizada. Então nós começamos a batizar e aí eu comecei a pregar para o Brasil, fora, em alguns lugares. E agora, como você disse no início, estamos voltando dos Estados Unidos, pregando lá por mais de 20 dias. E Deus abriu assim, e a gente está levando esse evangelho, não por ganho, mas por dívida. A dívida é impagável. Eu vou precisar de uma eternidade para me agradecer a Deus por ter mandado Jesus para me salvar. Então Deus criou a eternidade, não foi para mim, não foi para Ele, foi para mim. Porque eu preciso da eternidade para agradecer a Jesus por ter me salvado lá da beira do rio. Então toda a minha vida é para ensinar alguém. Pode estar no mais profundo buraco do poço, cara, tem uma solução. Se você falar de todo o coração com o Senhor Jesus, você pode estar passando o problema que for. Ele ouve as suas orações. Daniel, o que o anjo disse para Daniel? Daniel, quando você começou a orar, eu vim por causa das suas orações. Então o que está faltando hoje na igreja? Oração. Pessoas relacionar com Deus, eles acham que tem que ser dentro de uma igreja, em 4 paredes. Deus está em todo lugar que você puder imaginar e nos que você não pode imaginar. Então hoje eu saio pregando o evangelho e o meu sonho, o meu desejo é ver a igreja formada em cima de 2 pés. A igreja verdadeira. Jesus falou, vou derrubar esse templo aqui em 3 dias e vou construir ele em 3 dias. Construiu eu e você. Cara, nós somos a igreja Exato. dele. Igreja dele em cima de 2 pés. Então o que eu estou fazendo? Hoje não tem nada mais importante para mim do que ganhar alma para Jesus. Esse é o meu foco. Glória a Deus, glória a Deus. Que testemunho incrível. Gente, o que eu digo é, tenha a sua experiência com Jesus. Tem muitas pessoas que olham para esse vídeo e não acreditam. E falam, isso aí é história de pescador. Realmente, ele é um pescador. Mas que foi chamado por Jesus para pescar pessoas, para pescar almas, para pescar pessoas que estavam mortas espiritualmente. E o que eu tenho a dizer? Que eu já tive experiências incríveis com Jesus. Inclusive, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive uma paz que realmente excedia todo o entendimento. Eu também tive de novo essa experiência quando eu recebi o dom de línguas estranhas. E ali também foi sobrenatural, foi algo surreal. Também de novo senti a paz que excedia todo o entendimento. E quem é conhecedor da palavra sabe que esses fatos são reais, porque lá em João 14, no versículo 12, Jesus ele diz que aqueles que crerem nele fariam obras maiores do que ele, né? Porque ele estava indo para o Pai, mas ele estava nos deixando quem? O Consolador, o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós conseguiríamos fazer obras maiores do que ele. Na palavra também diz que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, ele pode dizer para o monte, saia daqui e vai para lá, e o monte irá, por conta da fé daquela pessoa, por conta que ela crê em Jesus, que quem está fazendo aquilo é Jesus e que ela está sendo só um instrumento na mão do oleiro. Espero que esse vídeo ele tenha edificado a sua vida e que se fez sentido para você, se você já teve uma conexão surreal com Jesus, se você teve uma experiência, deixa aqui abaixo nos comentários que nós também queremos ver o seu comentário com a sua experiência, para que nós também possamos ser edificados. Eu creio que você já teve sim uma experiência com Jesus e você pode edificar as nossas vidas comentando aqui abaixo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe para um amigo, curta, né? E ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo publicado aqui nesse canal. E eu te vejo no próximo vídeo com o próximo testemunho que vai edificar a sua vida. Que Deus te abençoe.